Pessoal, bom dia. A gente vai ter aqui nosso primeiro Chipapo com fera do mercado aqui de automação e agora pagamentos digitais, o Edgar, presidente aqui da EBC Soluções, que tem capitaneado uma série de iniciativas aí no mercado. Edgar, prazer ter você aqui com a gente. É um privilégio a gente estar podendo falar com você e falar um pouco hoje sobre Pix. Eu tenho aqui algumas perguntas para você sobre o Pix e eu queria primeiro ter um panorama da sua história, o que você fez para chegar nesse momento ser um dos grandes especialistas aí, um dos grandes alavancadores do Pix aqui no mundo da automação, no mundo do varejo. O conhecimento em relação ao Pix, eu conheci o projeto o ano passado. Eu sou o CEO da EBC Soluções, mas tenho o lado associativo e eu faço parte do Fórum de Competitividade do Varejo do Ministério da Economia. E eu conheci o projeto do Pix lá, uma apresentação de um dos coordenadores do projeto no Banco Central, e vi que realmente tinha tudo a ver, quer dizer, é a ligação entre o varejo, o comércio, tá certo, e o sistema financeiro. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar no assunto, levar não só para os clientes da EDC, mas também para associados da FRAC, associados da FEComércio, enfim, para que as pessoas começassem a enxergar o Pix como sendo um produto financeiro bastante interessante e que, sem dúvida, vai aumentar os níveis de automação no país inteiro. Excelente. Essa sua experiência com esse mundo do varejo e comércio deve dar uma visão muito grande sobre a perspectiva do antes do Pix e o depois do Pix. Como é que você acha que vai ser essa mudança, o impacto? O que vai mudar no varejo e nas automações com a entrada do Pix? Olha, são várias as mudanças, mas uma muito significativa é o seguinte: eu participei de vários fóruns de inclusão financeira do Banco Central e era um grande problema você trazer as camadas mais baixas na pirâmide social para uma eletronização de pagamento. E o Pix vai ajudar isso muito, ou seja, não precisa ter uma conta no banco. Você tem uma conta transacional, é uma conta no banco, é uma conta de poupança, é uma conta numa instituição de pagamento, não importa. Você tem uma conta, várias delas sem custo nenhum. A gente vê uma conta de poupança, por exemplo, na Caixa, você não tem custo nenhum para ter. E que você vai poder integrar com o teu celular, que tem 250 milhões de smartphones, quase 250 milhões ativos, né, no país. Então você vai facilitar essa eletronização do pagamento. Nessa hora, você facilitou tudo, facilitou a qualquer pessoa pagar. Tem algumas coisas que a gente vê, estamos acostumados a usar um cartão de crédito, eu vou entrar num site de e-commerce, pago. Agora, se você não tivesse a conta do teu cartão de crédito ou a conta bancária, você ia sentir essa dificuldade. Então, a pessoa pode fazer essa compra. Então, eu vejo assim, é uma integração total com o varejo. E você mencionou a necessidade anterior de ter a conta e você trouxe um ponto muito importante, que é a questão da população desbancarizada. A população desbancarizada ou até a bancarizada tem um pagamento em dinheiro, que ele chega lá, faz a compra, acaba tendo que escolher, tem o troco, tem um processo. Na Shipay, que traz uma solução do Pix, isso vai mudar bastante. Como é que você vê hoje o funcionamento do Pix, esse processo da eletronização? Como é que é? O cliente vai ter que usar um celular? Como é que vai funcionar? Sim, na realidade é o seguinte, eu vejo dois lados. O lado do comprador, tá certo? Esse já tem o hardware, tá certo? O hardware é o próprio celular dele. Vão ter outros hardwares associados ao Pix, mas vamos imaginar no primeiro, ele vai estar usando o celular. Do lado da automação, ele vai precisar integrar isso com o sistema dele. Uhum. Então, nessa hora, hoje ele já tem várias das automações já tem um cartão de crédito, mas muitos utilizam um pagamento offline, esse tipo de coisa. Agora, nós sabemos que com essa eletronização, a facilidade de você fazer uma transação, conciliar e garantir que o dinheiro entrou na tua conta é fundamental. Então, eu acho que essa integração com os sistemas vai ser praticamente para todas as empresas. Puta, maravilha, você tocou exatamente no ponto onde aqui a gente da Shipay tem se esforçado, é garantir exatamente essa conectividade da transação entre o pagador e o estabelecimento comercial para que a entrada do Pix não seja uma entropia nesse processo operacional e facilite muito ao pagador e tanto ao recebedor. Ponto extremamente interessante aqui. Quando é que ele entra em vigor? Bom, o Pix entra em vigor, produção dia 16 de novembro.
Ele vai ter um soft opening, uma abertura de teste real em campo, em produção, no dia 3 de novembro, mas esse é o momento que ele entra. Agora, foi antecipado para outubro, dia 5 de outubro, o cadastramento das chaves, porque o Pix você tem associado a essas contas uma chave de acesso, quer seja seu e-mail, seu celular, CPF, CNPJ, tá certo? Tem 4 modalidades aí. E a partir de outubro você vai poder começar a fazer esse cadastramento de chaves. Para quê? Para ter um cenário já mais pronto para o soft opening e para a grande abertura, que é dia 16 de novembro. Você trouxe aqui, Edgar, uns pontos bem interessantes de como já começou aqui a competição, ou vamos chamar aqui a guerra dos PSPs, né, bancos e carteiras, na disputa pelo cliente ou do cadastro do DICT. Aqui na Shippay a gente tem uma visão de que o Pix vai vir, vai impactar o mercado, mas ele vem em fases. A gente acredita muito que no começo o Pix vem impactando a transferência entre pessoas, né, o famoso P2P, uma segunda onda que o Pix possa crescer bastante a onda do pagamento de boletos, em substituição de boletos tradicionais, né, 2 transações aí que tem muito custo, DOC, TED, boletos, por último, para chegar aí de maneira dominante no varejo. Sim. Quando a gente compara ele nessa primeira perna, que é a da transferência P2P de DOC, TED, qual que é a diferença hoje do Pix para o DOC, TED? Bom, eu acho que a melhor coisa é um exemplo, né? Saímos nós dois para pagar, para almoçar. E de repente a conta vem, eu pago, só que a gente vai dividir. A possibilidade é, eu paguei, ou você hoje faz um DOC, ou se você não for do mesmo banco que eu, você vai fazer um DOC, tá certo? E ele vai demorar um tempo para cair na minha conta. Mesmo um TED, se a gente fizer isso no fim de semana, só vai cair numa data útil, tá certo? Horário comercial. No caso do Pix, não. É instantâneo. Deu a conta de 100, você me paga 50, tá certo? Na hora que você fez a transação do Pix, o dinheiro já está automaticamente na minha conta. Então, ele tem um jeito muito mais fácil, tá certo, de ser utilizado. Então, pelo que você está falando, 24/7, 365 dias por ano, instantaneamente. Então... Sem falar no custo. Porque se a gente for fazer um DOC ou um TED, e a tua conta não for uma conta que tem algumas isenções, tá certo? Você vai pagar caro. E aí você tocou num ponto muito interessante. A questão do custo. A gente sabe que o Banco Central não quer que o pagador tenha custo, que o Pix venha com uma gratuidade para o pagador. Mas alguém vai ter que pagar uma conta, porque a gente tem desenvolvedor, tem nuvem, tem manutenção. O mercado ainda não consegue precificar o Pix. Você tem alguma estimativa, alguma crença de quanto o Pix, ou qual será a taxa do Pix? Tem algum ponto de comparação? Olha, eu não tenho em relação a valores ou percentuais, qual vai ser essa taxa do Pix, mas o que a gente pode mostrar é o seguinte: o Banco Central trouxe o eixo SPI, ou seja, o sistema de pagamentos instantâneos, essa operação para ele. Colocou um custo infinitamente baixo, tá certo? Abriu a concorrência e uma concorrência grande. Então, a tendência é que para que as instituições sobrevivam nessas transações, vão trabalhar com taxas mais baixas. Então, o que eu posso falar é, acredito que o Pix vai ser bem mais barato do que uma transação de crédito ou débito. Eu acho que você tocou num ponto. O mercado usa muito a referência do custo do crédito, custo do débito, mas teoricamente o Pix vem com um modelo diferente, mas com um custo menor de infraestrutura de rede. Mas sem dúvida o varejo, as pessoas vão sempre lembrar da âncora que a gente tem hoje no débito. Então, a gente poderia assumir que vai ser um custo comparável ao débito ou mais barato? Porque precisamos remunerar a rede, né, de uma maneira ou de outra. Eu acredito que vai seguramente ser mais barato do que o débito. Tá certo? Obviamente vai remunerar, a gente tem dentro desse ecossistema de pagamento, você tem vários participantes para que aconteça a transação, tá certo? Então, seguro, você vai ter que remunerar todas essas empresas, mas mesmo assim, eu acredito, se for falar em valor, eu falo assim, hoje vai ser muito abaixo do que o 1% tradicional que a gente vê por aí. Espetacular bater esse papo aqui, o Shipapo, com o Edgar, falando sobre Pix aqui da Shippay.
Pessoal, continuando o nosso primeiro Chip-Up, eu estou aqui com o Edgar da EDC Soluções e com o Fábio Keno, CTO da Shipay. A gente aqui falando sobre Pix, vamos entrar um pouco numa perspectiva mais técnica. Edgar, você mencionou anteriormente a questão do relacionamento do SPI que o Banco Central criou para exatamente subsidiar um pouco os custos das transações. Você consegue explicar um pouco mais a relação do SPI com a integração do Pix? Nós temos um CTO aqui do lado, sabe, que com certeza vai poder falar mais tecnicamente, mas basicamente o seguinte: os participantes diretos, que são os operadores das contas transacionais, conta bancária, conta de poupança, conta de pagamento, tá certo? Vão realizar as operações de crédito e débito diretamente nesse eixo central no SPI. Esse eixo vai operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, tá certo? E fala, bom, e quem mais participa desse ecossistema, né? Eu estou comprando na loja, como é que esse dinheiro vai chegar na conta do varejista? Bom, eu estou aqui, vou utilizar um aplicativo de iniciação de pagamento, provavelmente de algum participante, vamos colocar de algum participante indireto que tem essa operação. Ele vai estar ligado a um participante direto que vai realizar essa operação para o outro participante direto, o recebedor, e esse participante direto, recebedor, pode estar ligado direto ao varejista ou ainda um outro indireto. Então, eu tenho um canal, tá certo, que vai levar essa transação do pagador para o recebedor. Espetacular. E Keno, se a gente pegar esse canal que o Edgar mencionou, como é que isso funciona tecnicamente? O SPI é o sistema de pagamento instantâneo. Então, o SPI ele vai ser gerenciado pelo Banco Central, gerenciado e operado pelo Banco Central. Então, todas as operações de Pix, quando ela sair do PSP de quem está pagando e até o PSP de quem vai receber, que é o lojista, no caso do varejo, ela vai passar pelo SPI. Então, o SPI, o Banco Central, garante aquela transação de maneira que os dois lados tenham mais segurança. Então, do ponto de vista técnico, o SPI é um garantidor ali do processo todo de transacional do Pix, vamos dizer assim. Eu acho que você tocou aqui num ponto importante, que é o garantidor do processo. O Pix hoje é seguro, na sua opinião, Edgar? Eu acho que ele é tremendamente seguro. Primeiro, que o Pix foi desenvolvido em cima do SPB, do Sistema de Pagamento Brasileiro, tá certo? Atendendo a todas as regras de segurança, tá certo? Então, eu acho que esse ponto equipara a outros arranjos de pagamento que nós temos no país. Particularmente sou um fã dessas operações do Banco Central, eles têm um conceito bom de implementação, analisando a parte de segurança. Mesmo no Pix, você tem um GT, um grupo de trabalho de segurança que analisa cada etapa dessa transação. Isso envolve todos os participantes, bancos. Então, você vai me perguntar se ele é seguro? Eu falei, é muito mais seguro do que eu receber uma nota de dinheiro na rua. Putz, bacana. E aí, a gente pegando essa questão de receber uma nota, agora a gente vai entrar numa discussão do quadradinho, né? Que é o QR Code, que agora vai virar BR Code. E Keno, você consegue contar um pouco mais para a gente sobre essa evolução do que substitui o dinheiro e vai virar agora o quadradinho? É uma transação de saldo? Como é que isso funciona? O Pix ele vai poder ser iniciado de algumas maneiras. E o QR Code é uma dessas maneiras, eu acredito que é uma das principais. E o QR Code ele vai se apresentar de duas formas. Primeiro, na opção estática, onde o lojista ele vai imprimir o QR Code, vai colocar numa plaquinha e vai colocar lá no balcão do caixa. Tem até um exemplo no site do Bacen do pipoqueiro, colando o QR Code ali no carrinho de pipoca. Só que o QR Code estático ele tem algumas coisas que ele torna um pouco mais inseguro. Então, o QR Code estático ele não traz um valor dentro dele. Então, quando a pessoa for fazer o pagamento, apontar para o aplicativo para o QR Code estático, ela vai precisar digitar o valor. Então, ela pode errar, enfim, gera uma certa insegurança. Além disso, se o pagador na ponta ele não tiver com o aplicativo do seu banco, do seu PSP aberto, para confirmar que ele recebeu aquilo, eventualmente o pagador pode fraudar uma tela de confirmação, enfim, isso gera um pouco mais de insegurança. E aí é que entra o QR Code dinâmico. Que é o QR Code dinâmico, ele tem a possibilidade de você fazer a integração desse QR Code junto ao seu sistema de frente de caixa, que é o sistema de PDV. Como que ele funciona?
Na hora que o pagador for até o estabelecimento comercial, falar que ele quer pagar com Pix, ele vai escolher no próprio sistema de frente de caixa a opção de pagar com Pix, e naquele momento ele se comunica com o seu PSP, com o seu PSP recebedor, né, com o seu banco, enfim, enviando as informações daquele pagamento. Então, basicamente, ele vai enviar os campos obrigatórios ao valor e a própria chave do lojista dentro do PSP. A partir disso vai ser gerado uma informação, que é um link, e o sistema de automação, ou através de um gateway de pagamentos digitais como a Shippay, ela consegue gerar o BR Code, que é o QR Code padrão para o Pix, exibir esse QR Code na tela do PDV, e a partir daí o cliente ele faz a leitura com o aplicativo do seu PSP pagador, e ele vai com isso ver as informações daquele pedido. Então o valor que está ali ele não pode ser mudado, ele vai conferir o nome do lojista, e aí sim ele vai fazer a confirmação. Quando ele faz essa confirmação, quando você usa o QR Code dinâmico, tanto o sistema de automação ou o gateway, ele faz a checagem dentro do PSP do recebedor para ver se aquele dinheiro de fato chegou, e se chegou, ele informa isso para o sistema de frente de caixa. Então você fecha aquela transação de uma maneira que você não tem como mais ter um risco de fraude. Então, do ponto de vista de segurança, o QR Code dinâmico ele é mais seguro, ele trabalha de maneira integrada com o sistema de PDV, e você utilizando um gateway de pagamentos como a Shippay, por exemplo, você facilita a integração do sistema de PDV, que com o gateway você já tem tudo isso de uma maneira encapsulada, sem você se preocupar com todo esse fluxo que eu comentei. Putz, que legal, isso é o que eu entendo que o Banco Central está chamando de API de recebimento. Edgar, como é que está sendo a receptividade dos parceiros, as pessoas que têm conversado sobre essa API de recebimento? Então eu vejo, olha, essa é uma iniciativa muito interessante do Banco Central, inclusive, de padronizar, porque um dos pontos que eles viram é que a integração com o varejo, de forma geral, de outros arranjos de pagamento, acabavam sendo exclusivos para cada marca, para cada produto. E isso gerava uma infinidade de integrações. Eu vejo hoje um momento muito interessante, onde o Banco Central se preocupou em criar uma camada de uma API de recebimento padronizada, ou seja, os players que forem falar diretamente a transação vão falar num único modelo, então isso facilita muito, e nós vamos ter outras integrações que tendem a facilitar o processo. Exemplo, que é o caso que o Ikeno falou, o aplicativo do Shippay, que vai fazer essa integração numa camada mais alta, tá certo? Existem outras modalidades, TEF, que fazem integrações em camadas mais altas, mas dá a possibilidade para o ERP, para o sistema, se integrar desses vários modelos. Gostaria de complementar esse ponto do Edgar, com esse ponto da utilização de gateways para integração com o Pix, né? E até com os PSPs, pagamentos digitais e tudo mais. Eu acho que um ponto interessante é que quando você utiliza um gateway, você, além do próprio Pix, você tem outros serviços que o gateway pode oferecer, né? E além dessa questão dos serviços, conforme eles forem embutir novos serviços, o sistema de frente de caixa de automação ele já tem isso de maneira automática. Eu acho que tem um ponto bastante interessante, que é a questão do suporte técnico. Então, quando o sistema de automação de PDV ele está com alguma dúvida, ele quer perguntar. Normalmente um banco grande, uma carteira digital não vai ter uma estrutura de suporte técnico para atender isso. E o gateway ele sempre vai ter um atendimento mais customizado, facilitando muito mais essa integração. Então acho que é um ponto bem importante. Finalizando esse complemento do Fábio, eu coloco um paralelo que já existe hoje nos ERPs. A parte de emissão de documentos fiscais, você tem ela definida de forma padronizada por um órgão que chama INCAT, que fez a definição da nota fiscal de consumidor eletrônica, por exemplo, ou da nota fiscal eletrônica, ou do conhecimento de transporte, e ele se baseia em web services padrões. Mas o que acontece no mercado? Você tem empresas que integram essas soluções e facilitam muito para os ERPs a implementação do processo. Todo o controle de conexão, contingência, guarda de dados, esse pessoal faz. Então eu falo, é o mesmo paralelo que a gente vai ter no pagamento e é o mesmo paralelo que a gente vai ter numa série de serviços que são integrados no varejo. Perfeito, Edgar. Uma última pergunta aqui para o Fábio Ikeno.
A Shipay já está pronta para a API de recebimento e quais são os serviços que a Shipay vai oferecer? Porque você mencionou suporte técnico, a gente mencionou aqui a questão da transação, mas tem mais coisa que a Shipay vai oferecer e ela já está pronta para a API de recebimento do Pix? Sem dúvida, Luiz. A API de recebimento do Pix, o Banco Central já liberou, né, a documentação, é algo que já está público para todo mundo. Então, aqui na Shipay, o que nós fizemos? A gente já baixou essa documentação e em cima dessa documentação a gente criou um mock. Então, a gente já está desenvolvendo essa integração baseado no que o Banco Central divulgou. Ainda não temos disponível nenhum PSP, nenhum banco divulgou de fato a API funcionando, então a gente ainda não conseguiu fazer testes, mas o desenvolvimento em cima da documentação do Banco Central, do mock que a gente fez, já está funcionando. Então, inclusive agora a gente já consegue gerar o BR Code, enfim, até o nosso time de desenvolvimento já conseguiu concluir esse desenvolvimento. Agora está faltando de fato a parte dos testes. Do ponto de vista de outros serviços que você comentou, a Shipay hoje ela já se posiciona como um gateway de pagamentos digitais. E o Pix, como todo mundo sabe, ela oferece uma transferência, um pagamento com saldo. Você precisa de dinheiro em conta para fazer essa transferência. E a Shipay, dado que ela já está integrada com as principais carteiras digitais do mercado, como o Mercado Pago, PicPay, Yami, PagSeguro, Cielo, ela oferece a possibilidade de o pagador fazer o pagamento da compra com cartão de crédito, que é algo que o Pix não vai oferecer. O Pix você precisa ter dinheiro de fato na conta. Então, eu acho que do ponto de vista de oferecer mais serviços mais completos para o seu cliente, a Shipay se posiciona de uma maneira muito bacana, porque além, né, do Pix que está chegando agora em novembro, a gente já oferece já as carteiras digitais dentro desse ecossistema, permitindo crédito, permitindo outros serviços. Então, eu acredito que a gente está bastante preparado para esse momento, Luiz. E acho que tem um ponto, Keanu, que pegando um pouco a Edgar falou, a questão de suporte ao estabelecimento comercial e à automação. A Shipay faz a conciliação, consegue gerar os arquivos de conciliação para exatamente ou a conciliadora ou o estabelecimento comercial. Então, é muito legal a solução que você mencionou, porque além da transação do Pix em si, a Shipay suporta com várias outras necessidades, tanto da automação como varejo. Pessoal, esse é o Chipapo com o Edgar, da EDC Soluções, e o Fábio Keno, CTO da Shipay. Oi, Edgar, então a gente falou bastante do que o Pix é, da funcionalidade. O Pix vai resolver tudo? O Pix é a única solução? Ou o que vai acontecer com o que não é o Pix? Você podia dividir um pouco a sua percepção com a gente? Olha, primeiro, o Pix não é o todo. O Pix, na realidade, ele veio complementar, é mais um arranjo de pagamento. E assim como o próprio nome diz, ele é um pagamento instantâneo. Significa dizer que eu tenho que ter dinheiro em conta. Então, eu vou passar de quem tem dinheiro em conta para uma outra conta. O Pix não vai ter as facilidades, até no momento, tem algumas que vão se equiparar, mas hoje você tem um cartão de crédito que vai fazer um parcelado, você não tem um parcelado no Pix. Você vai ter, no ano que vem, um Pix que é o Pix agendado, em algumas modalidades que estão sendo discutidas. Agendado com direito a cancelamento, agendado sem direito a cancelamento, mas é bom a gente saber que existem as limitações, porque nós estamos falando de um pagamento instantâneo, uma transferência de uma conta para outra. Eu acho que você tocou num ponto fundamental do Pix, que é uma transação instantânea, ou seja, de saldo entre uma conta e outra. Para o incentivo que a gente tem visto hoje de carteiras digitais, onde o estabelecimento comercial vai ter um acesso hoje a uma taxa de desconto mais barata, o pagador, né, o cliente, o usuário final, ele recebe cashback, recebe benefício naquela transação, seja um dinheiro de volta ou um desconto naquela transação, teoricamente aqui a gente tem um incentivo dos meios de pagamento, ou seja, das carteiras, estimulando o uso de pagamento de carteira do seu cliente dentro desse ecossistema. O Pix possivelmente não vai ter essas vantagens. Qual que é a sua percepção sobre isso? Dessas transações de carteira no ecossistema fechado que devem continuar, assim como a questão das transações de crédito que você já mencionou. Você acabou de falar um ponto muito importante. Todos esses outros arranjos, eles se baseiam em ofertas de serviços. O Pix é o eixo da transação, ele é a transferência instantânea de valores. Com certeza, várias dessas carteiras vão se utilizar do Pix para fazer a transferência de valor, mas elas vão ter associadas alguns benefícios, e obviamente
alguns custos relacionados, mas vão ter benefícios que podem ser interessantes para o usuário. Então, existe um número de crescimento de pelo menos 20%, né, de carteiras digitais nesse próximo ano, e eu acredito que esse número vai continuar existindo, inclusive com o Pix. O Pix vai ajudar esse processo todo. Até um ponto só complementar, que é a parte do QR Code, que você vai ter o BR Code, que todas essas carteiras vão padronizar. É super legal. Então, na sua visão, o Pix vem como um eixo de pagamento, mas toda a dinâmica de mercado que está sendo construída de pagamentos digitais, da oferta de serviço adicional hoje prestado pelas carteiras, vai continuar existindo. Então, a gente vai continuar com essa competição intensa, tanto de carteiras buscando cliente, buscando distribuição, e o Pix facilitando aqui uma transação de saldo, de multi-arranjo. É isso? Sim. E a gente vê, você acabou de colocar um ponto muito importante. Muitas pessoas perguntam, e o cartão de crédito, como é que fica? A minha visão o cartão de crédito continua cada vez mais a crescer, porque o cartão de crédito tem uma série de vantagens associadas. E seguramente elas vão continuar, óbvio, para uma camada da população, tá certo? E vai continuar existindo cada vez mais forte. Muito bacana. Esse aqui foi um Chipapo com o Edgar, esse fera aqui no mercado de automação e agora também pagamentos digitais. Edgar, um prazer enorme ter você aqui nesse Chipapo com a gente. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Oi, pessoal, tudo bem? No Chipapo de hoje a gente está com essa fera aqui, o Edgar da EBC, que sabe tudo aí de automação do varejo, de meios de pagamento e tem hoje um conhecimento notório aí sobre o Pix e o Banco Central e como é que está evoluindo essa questão. Eu quero trabalhar melhor aqui o assunto, Edgar, do varejo, coisa está muito claro, acho que para todo mundo, tem um senso comum de que o Pix vai substituir o DOC e o TED com muita força, de que vai ter um impacto muito forte no boleto, nas transferências entre pessoas físicas, isso está mais sedimentado, mais sólido. Agora, e no varejo, quer dizer, e para o varejista, o quanto que o Pix vai influenciar, o quanto que ele vai pegar, o que ele substitui na vida do varejista? Bom, eu vejo o seguinte, a gente já vem há um tempo eletronizando pagamentos, né? Então, cartões de crédito, cartões de débito, e tudo isso tem vantagens associadas para o varejista. Tudo bem, existe um custo, mas tem vantagens dele poder ter uma conciliação menor, tá certo? Ter uma integração direta, maravilha. O Pix, ele vem exatamente para eletronizar o dinheiro. A tendência é você trazer esse pagamento físico em dinheiro para dentro do Pix. Vai facilitar muita coisa. Por exemplo, o lojista, e aí falando, quais são as dores do varejo nessa hora? Ele tem que todo dia estar cuidando de ter troco desde de manhã cedo, tá certo? Ele tem que ver o transporte de valores, ele tem que ver o seguro do dinheiro que está lá, porque o roubo é um grande problema, tá certo? Tudo isso daí acaba sendo eliminado com a entrada do Pix. Então, assim, esses são os pontos muito fortes. E um outro ponto enorme aí, você acaba trazendo, facilitando, democratizando mais um pagamento digital para as várias camadas da população, que hoje não tem esse acesso e sofre muito. Você tem que acompanhar uma transação, por exemplo, de uma pessoa que não tem conta em banco para pagar, e ele compra num site de e-commerce, ele tem que imprimir um boleto, ir na lotérica pagar. Aquilo gera pedidos órfãos direto, é um enorme problema. Então o Pix realmente vai ajudar esse processo e vai fluir mais as transações comerciais. Muito legal, já. Então você entende bem, quer dizer, tem claramente um impacto forte em substituir o dinheiro em papel moeda, né, o dinheiro vivo. Talvez um pouco também do cartão de débito, imagino que também ele tome um pouco do espaço do cartão de débito. E como a gente já comentou aqui antes, o cartão de crédito, por exemplo, já é uma outra modalidade que o Pix, a princípio, não interfere. Agora, na sua visão, quer dizer, o Pix pega no Brasil, o varejista, o Pix vai ser uma opção que ele pode eventualmente optar por não ter, ou vai passar a ser quase como uma necessidade para ele poder receber essa nova forma de pagamento? Olha, Charles, para mim é simples assim. Ou você integra e coloca o Pix no varejo, você varejista,
ou você vai perder venda. Esse é o ponto muito claro. Tá certo? Nos vários segmentos do comércio, no restaurante, no posto de gasolina, na loja, no site de e-commerce, se você não tiver o Pix integrado desde o começo, seguro que você vai perder venda. Quer dizer, o cliente vai querer usar, vai querer pagar, o estabelecimento que não tem pode ficar prejudicado aí, né? E a gente sabe que no varejo, quer dizer, o ideal para o varejista é aceitar tudo, né? Quer dizer, quanto mais ele puder aceitar formas de pagamento, sempre mais agradável. E lembrando, né? Para o varejista, o Pix tende a ter uma taxa até mais convidativa. Então, eu concordo contigo, Edgar, quer dizer, me parece uma coisa que o público vai aderir muito forte e daí o varejista vai acabar sendo quase com necessidade ele ter que aceitar isso. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, quer dizer, posto que, ao que parece, vai ser um movimento muito forte e quase essencial, o varejista ele vai ter sempre a opção de simplesmente botar uma plaquinha do Pix no balcão dele e aceitar por ali. Mas a gente aqui na SPEI, a gente defende muito de que, do ponto de vista prático, ele vai acabar precisando integrar isso de uma forma mais sólida dentro do RP, dentro do PDV dele, para não cair em problemas de conciliação, de fraude, etc. Qual que é a sua visão sobre isso? Quer dizer, faz sentido esse varejista estar integrando ou não? Olha, total, essa pergunta é ótima, faz todo sentido. Hoje, eu vou te dar um exemplo de um arranjo conhecido, que é o cartão de crédito. Você tem varejistas que utilizam a transação totalmente offline e tem varejistas que utilizam a transação integrada. Uhum. Esse varejista que utiliza a transação totalmente offline, efetuar a conciliação dessas transações, não só das transações, como dos custos das máquinas, dos percentuais, etc., é impossível. E o resultado disso, existe uma perda grande, e eu posso te garantir que essa perda é sempre do lado do varejista, porque ele não sabe gerenciar isso, tá certo? Então, a gente, nessa hora, vai falar de um cartão de crédito que está conciliado de forma eletrônica. Eu posso verificar minhas vendas versus o que entrou de recebimento, ver o quanto a adquirente ou a subadquirente me cobrou de taxas ou me cobrou de aluguel da máquina, ou se ela fez ou não uma devolução de transação e eu não tinha visto. Então, eu tenho, com isso, ferramenta para poder melhor gerenciar. Como o EDC, por exemplo, eu tenho uma das empresas que eu faço assessoria, é uma empresa de conciliação financeira mais ampla, e um dos pontos que eles colocam é isso, o quanto você não perde de dinheiro nessa hora. Então, traço paralelo para o Pix é a mesma coisa. Você receber Pix estático, tá bom, é uma forma de receber, só que você não vai ter uma conciliação bem feita. Ao passo que você tem ele no QR Code dinâmico, tá certo? Você vai ter o número da transação, você vai poder bater com a transação de venda, com o documento fiscal que você acabou de fazer, ou seja, você consegue não perder dinheiro. Maravilha, Edgar. Eu concordo aí 100% com o que você está falando. Para mim, o Pix realmente ele vai passar a ser mais uma opção de pagamento e que tende a ser muito boa, inclusive para o varejista, por conta das taxas. Agora ele gera mais complexidade, são mais opções e gera mais uma dificuldade de conciliação. Então, se ele não trouxer esse ambiente integrado, provavelmente ele vai passar um aperto aí e vai ter dificuldade. E eu quero reforçar aqui também que, por exemplo, com soluções como a nossa, como a da SPEI, uma vez integrado no PDV, você resolve o Pix e também resolve todos os outros pagamentos digitais de uma vez só, como, por exemplo, Mercado Pago, PicPay, AME, PagBank. Está vindo por aí muita novidade também, então deve vir aí o WhatsApp, o Facebook, né, lançando uma carteira que no Brasil com certeza vai vir forte. Ou seja, eu acho que a ideia, e por isso que a gente criou a empresa e estamos avançando com isso, é realmente facilitar, simplificar a entrada de todos esses novos pagamentos digitais, inclusive o Pix, para dentro do varejo, para que o varejista possa ter a tranquilidade de aceitar tudo, não perder venda, aproveitar
a publicidade nessas bases dessas carteiras que são ótimas, aproveitar taxas melhores, como é o caso do Pix, aproveitar promoções como cashback, descontos no caso das carteiras digitais, parcelamentos, enfim. Então, tem uma série de vantagens que o varejista pode usufruir e com segurança, com tranquilidade de estar conciliando, de ter o controle, se ele fizer um movimento de integração que a gente recomenda. Perfeito. E eu vejo, tem um ponto muito importante para o varejo. Hoje, você tem um tratamento um pouco desigual. A informalidade que existe no varejo, e obviamente a sonegação, tá certo? Ela está muito embasada em pagamentos físicos, em informalidade. E eu acho que desse jeito a gente vai nivelar o mercado pelo lado justo. Perfeito. Tá certo? Então eu acho que vai haver uma maior eletronização e automação dos comércios, tá certo? E a competitividade, a competição entre empresas vai ser algo muito mais bem administrado. Bacana. Você vai ter um movimento aí de trazer para a formalidade um pedaço razoável de movimentação financeira. Exatamente. Né? Que o varejo transitava. Edgar, quero agradecer demais aí você ter vindo aqui participar do nosso Chipapo. Obrigado demais mais uma vez. E essa é a SPAY, simplificando pagamentos digitais. Esse é o Chipapo com o Edgar da EDC. Obrigado, um craque aí do Pix. Obrigado, eu que agradeço a SPAY. Iqueno, a gente acabou de falar muito da solução técnica do Pix e da importância do suporte de operação que a SPAY fornece. O que mais a gente poderia falar? A SPAY já está pronta para o Pix? Quais são outras soluções que a SPAY vai oferecer para o Pix? Legal, Luiz, um ponto importante que você comentou mesmo. Graças ao nosso bom relacionamento com todas os PSPs, as carteiras digitais, a gente já conseguiu ser o primeiro da fila ali nas carteiras digitais para assim que eles liberarem a API de recebimento, a gente começar a fazer testes reais. Né? Então, como eu falei anteriormente, a gente já está fazendo testes com o mock, né, com o simulador, mas nada melhor do que a gente fazer um teste na API real. Então a gente já tem combinado já com as carteiras, assim que eles liberarem a API de recebimento, a gente já integrar a nossa solução nessa API real e a gente garantir aí que a gente vai estar pronto no dia 16 de novembro. Com relação a outros serviços, Luiz, acho que um ponto bastante interessante é a questão da conciliação. Né? Acho que todo grande cliente ele tem essa preocupação na conciliação financeira. O Pix, por ser uma operação instantânea, então o dinheiro, quando ele é confirmado, e a gente pega o status que o recebedor, de fato, o PSP do recebedor recebeu aquela transação, a gente já tem basicamente a conciliação na hora. Mas um serviço adicional que a SPAY vai desenvolver a gente oferecer já um arquivo com aquelas informações. Então, da mesma maneira que os clientes estão acostumados a receber o arquivo de conciliação das adquirentes de cartão de crédito, a gente também vai oferecer um arquivo naquele mesmo padrão para conciliar também as transações Pix. E a SPAY, de tudo que você falou, ela vai atender o mundo físico, app e web? A SPAY atende todos esses segmentos, Iqueno? O que é o pagamento por link? Se você estiver fazendo uma compra, por exemplo, no e-commerce, e você estiver fazendo no seu celular, como que você vai fazer a leitura e você exibir o QR Code no seu próprio celular? Você não tem como fazer a leitura do QR Code no seu próprio celular, né? É um problema de construção ali. Então, como que o Pix resolve isso? Ele vai enviar um link para você. Então, em vez de mandar o QR Code, ele te manda um link e você ali no seu celular, fazendo a compra ali online, você clica nesse link e aí você já vai direto para o aplicativo já do PSP para fazer a transação e a partir daí é igualzinho tá no QR Code. Então, da mesma maneira que a SPAY já vai estar pronta para entregar o QR Code, enfim, a geração do BR Code, a gente também já vai entregar o pagamento por link para os sistemas de frente de caixa, para as plataformas de e-commerce, enfim. Então, a SPAY, de uma maneira bastante completa, a gente consegue entregar todas essas soluções. E o mais interessante, pelo que eu participei das conversas, é que é muito simples de integrar com a SPAY. A SPAY entrega todas essas soluções do Pix para automação. Como é que tem sido sua percepção dessa integração? Conversando com as pessoas do mercado, de fato é algo que está todo mundo com bastante dificuldade de entender, né? Como que vai funcionar e tudo mais.
Até porque se a gente for olhar para esse mundo de automação, acho que o Edgar consegue até complementar um pouquinho, muitos sistemas de automação utilizam tecnologias antigas para fazer, para manter aquele sistema funcionando. Então, a minha percepção é que assim, que todo o mercado de automação está com bastante vontade de oferecer o Pix, mas não sabe como fazer. E acho que nesse aspecto a gente consegue entregar uma integração mais simples até que a API de recebimento, oferecendo serviços complementares e com suporte técnico personalizado. Você quer complementar, Edgar? Realmente eu acho que esse é o ponto. Eu citei o exemplo de outras integrações que já existem no varejo. A emissão de documentos fiscais é um caso muito semelhante, onde as integrações feitas por outras empresas de middleware, por exemplo, elas geram uma interface muito simples para o ERP, de qualquer jeito, até arquivos texto, tá certo? Tem vários formatos, e elas se preocupam em verificar se a transação está online, se ela está em contingência, em resolver a contingência, em fazer a guarda, ou seja, todo o mecanismo da transação está sob o controle e os cuidados dessas empresas. Eu vejo a mesma coisa no Pix. Empresas que vão querer trabalhar direto vão ter que cuidar do todo, desde definir, ver se, primeiro, eu vou me ligar num PSP recebedor? Ótimo, eu estou credenciado nele, eu estou usando o protocolo de autorização de autenticação que ele aprova. Se eu não estiver utilizando alguma ferramenta para isso, eu vou ter que fazer este trabalho direto no PSP recebedor. Então, eu acho que nós vamos ter vários níveis e aí vai da estratégia de cada ERP o que ele vai querer fazer. Pessoal, queria agradecer muito a presença do Edgar aqui nesse primeiro Chipapo. A gente falou muito de Pix, com o Fábio Queno, CTO da Shippay, e Charles Wagner, co-CEO da Shippay. Edgar, obrigado pela sua presença aqui com a gente, bater essa bola e trocar essa ideia. Obrigado, eu que agradeço a vocês. Feraço de mercado. Edgar, EDC Soluções.